Há um ano das eleições, é hora de os partidos intensificarem os cálculos políticos, conversarem entre si e pensarem em estratégias e nomes que possam participar do pleito no ano seguinte. Mas há um complicador. Legendas e lideranças estão há mais de 2 anos sob o efeito de uma longa e desgastante crise política. Quais serão os rumos do PSD nesse contexto? Eu converso com o deputado Cássio Soares, que integra a executiva estadual do partido e é líder da bancada na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado à TV Assembleia pela oportunidade. Deputado, como é que o senhor acha que essa crise política, que atinge partidos, atinge quase todos os partidos, há várias lideranças partidárias importantes, como é que isso vai impactar as eleições em 2018? Pensando, claro, da ótica do PSD. Claro, Vivian. A gente percebe que esse momento de crise é também um momento de oportunidade e um momento de reflexão por parte dos partidos também, de avaliarem se o que fizeram para trás valeu a pena e se estava correto, né? Sendo que hoje nós estamos com acusações judiciais, problemas, rejeição da população em cima da classe política. Então é o momento dos partidos refletirem sobre o que deve ser mudado e alterado. Mas infelizmente nós não estamos percebendo que as reformas necessárias estão avançando como deveriam. Mas o PSD continua vendo esse momento de crise como um momento de oportunidade e de reflexão também. Agora, o PSD, ele hoje é um dos partidos que participa, ele não só apoia, como participa do governo Temer. O governo Temer é um governo extremamente mal avaliado. As pesquisas, isso é uma indicação que aparece em todas as pesquisas que vêm sendo feitas. O senhor acha que pode ser um problema para os planos do partido no ano que vem? Eu creio que não, Vivian, porque o partido, quando decide compor um governo, ele não coloca como condição só estarei no governo se o governo for bem ou não. Tem que ajudar a construir, tem que ajudar a melhorar o país. E compor um governo é a melhor maneira que o partido tem de dar a sua contribuição para a sociedade, fazendo a prática de boas políticas. É óbvio que o governo Temer é um dos governos mais mal avaliados da história do nosso país, mas nem por isso nós devemos nos omitir do ponto de vista de tentar construir um país melhor. Um dos ministérios que o PSD compõe, ainda que não seja indicação partidária, é o Ministério da Fazenda, em que, diante de toda a crise, o Ministério da Fazenda está conseguindo deixar a economia num patamar de volta do crescimento. Pelo menos os primeiros indícios da volta do crescimento estão sendo dadas. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele tem sido também, o PSD tem sinalizado que ele pode ser o candidato à presidência da República nesse próximo ano, em 2018. O que ele nega, né? Até porque, como ministro da Fazenda, se ele admitir isso agora, fica um pouco complicado, né? Agora, como é que está a discussão dentro do partido sobre isso? O senhor está dizendo que o senhor está olhando para esses resultados, são resultados iniciais da economia, considerando que isso é positivo. Essa é uma visão do partido? O partido está se fiando nisso para apostar no Henrique Meirelles? Olha, nesse momento em que a credibilidade da classe ela está colocada em xeque diante dos fatos colocados e explicitamente anunciados aí pela imprensa e conhecido por todos, nós temos que o pleito do próximo ano ele deva se fazer com pessoas que passem credibilidade para a nossa sociedade. E o que temos é que o ministro Henrique Meirelles é uma das pessoas que tem credibilidade junto ao mercado financeiro e junto à comunidade, à sociedade brasileira. Tanto é que foi ministro, foi presidente do Banco Central por vários anos, conseguiu conduzir o Banco Central numa condição bastante favorável, com bons resultados, e agora, como ministro da Fazenda também, tem dado a sua colaboração e usado a sua credibilidade pessoal, emprestando ela para que a economia volte a ter bons patamares. Tanto é, Vivian, que quando a bancada federal fez um encontro com o ministro Meirelles para convidá-lo a ser o nome do partido, a Bolsa de Valores subiu,
o dólar caiu, então o mercado reagiu positivamente com essa possibilidade. É claro que o futuro ainda precisamos ter o aceite dele. Até porque o mercado não ganha eleição, né? Exatamente, mas é um indicativo, né? Agora, a verdade é que essa situação da economia ainda é olhada com bastante desconfiança por muitos analistas. Há analistas que falam em voo de galinha. Sim. Se a aposta do PSD, se isso realmente acontecer, isso pode ser uma aposta frustrada? Henrique Meirelles pode se tornar uma aposta frustrada? Existe essa preocupação? Tá. Só de ser aposta... Se a economia claro, não andar. Claro. Só de ser aposta nós não temos como ter certeza do futuro. Não existe aquele candidato certeiro, porque senão não teríamos nem eleições e muito menos campanhas eleitorais. Não seriam candidatos. Não seriam nem candidatos, mas de todo modo, pela sua história, pelo seu legado, por tudo que construiu, é um nome a ser bastante considerado e respeitado também de forma nacional. Aqui em Minas, as principais lideranças estão passando por uma situação bastante delicada. Tanto no governo quanto na oposição, são lideranças que sentiram a crise e muito do que levou a essa crise que tem a ver com delações, com escândalos ligados à Lava Jato. Em que medida isso vai afetar a construção de aliança aqui? Como é que o senhor vê isso e como é que o partido está pensando essa questão? Olha, Vivian, nós temos dois pontos a serem observados e serem trilhados nesse momento. O partido ele trabalha com uma perspectiva das eleições do ano que vem, sem esquecer de fazer o trabalho que nos cabe hoje, que é trabalhar o parlamento, trabalhar a questão legislativa aqui na Assembleia, defender os municípios e os mineiros aqui na Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado. Então, nós não podemos confundir um pouco o que tem por vir, que é campanhas eleitorais do ano que vem, com aquilo que ainda nos resta fazer nesse resto de mandato atual. O partido está tentando mostrar que pode fazer um pouco mais pelo Estado de Minas Gerais. Nós estamos trabalhando aí as conversas, não tem nada definido nem para a ala A nem para a ala B, mesmo porque o PSD ele tem um caminho um pouco mais independente nesse momento, apoia as medidas positivas do governo do Estado aqui na Assembleia, tem independência quanto àquelas medidas que não concordam, mas o fato é que nós temos que trabalhar ainda o resto do mandato dentro daquilo que o povo espera da gente. Quando o senhor fala ala B e ala A, o senhor está se referindo à oposição e situação? Oposição e situação. Porque no passado, até 2014, por exemplo, o PSD estava aliado ao PSDB. Né? Apoiou a candidatura de Pimenta da Veiga. Exatamente. Compôs o governo passado, eu fui um membro do exatamente. governo passado. E agora tem participado dessa base que dá sustentação aqui na Assembleia, nas Sim. votações e tal, ao governo Pimentel, que é outro campo político. O PSD, então, não definiu para que lado vai ainda? Não, ainda não tem essa definição, ainda é muito cedo. Não sabemos nem quem serão os candidatos ainda. Mas sabemos que, na verdade, esses dois campos políticos eles vão estar reorganizados outra vez, não? Mas, Você acha que não? Particularmente, acredito que vai ser uma campanha diferente das anteriores. Acho que teremos mais candidatos do que o normal, acho que teremos mais de duas alas, acho que teremos uma pulverização de candidaturas maior do que nas eleições anteriores. E o PSD pode ter candidato próprio? Não tem esse nome colocado hoje, mas é uma possibilidade. Tem alguns nomes que estão colocados aí, que vêm sendo repetidos no campo que até agora vem sendo liderado pelo PSDB, vinha sendo liderado pelo PSDB. Tem alguns nomes como Diniz Pinheiro, que não é do PSDB, e outros tantos como... até do PMDB, o Rodrigo Pacheco, que é deputado federal, não é? O próprio Márcio Lacerda, que é do PSB. Sim. Esses nomes são todos levados em consideração pelo PSD, mesmo estando na base do governo? Olha, de Fernando Pimentel? Posso dizer pela que é nossa... candidato à reeleição. Exato. Posso dizer pela nossa bancada estadual, não tenho
aqui procuração para falar pelos deputados federais, pelos demais membros, mas eu acho que o PSD tem facilidade de dialogar com todos eles. Cada qual tem a sua história, tem um legado deixado aí em Minas Gerais, e no momento certo nós vamos avançar nessas conversas. Fato é que o PSD terá participação efetiva nas eleições do ano que vem. É um partido que tem 6 deputados estaduais em Minas, 5 deputados federais, um tempo de televisão que hoje é considerado como estratégico para qualquer candidatura majoritária no tempo de campanha eleitoral. Então, creio que o PSD hoje, com o vigor que está nacionalmente dizendo, vai ter participação efetiva em uma dessas chapas. Que horas que é a hora certa dessas conversas? Olha, eu imagino que está começando o momento, né? Então, de agora, os mineiros... Porque até onde a gente sabe, essas conversas já estão andando. Já estão andando, estão começando ainda, né? Alguns vão ficar pelo caminho, outros vão avançar um tanto mais. Às vezes, novidades podem aparecer também no meio do caminho, mas o PSD vai estar atento e tentando trabalhar aquilo que acredita ser o melhor para Minas Gerais. Agora, o eleitor está muito descrente. O senhor disse logo no início, fez uma referência a isso, né? Sim. E essa descrença, ela afasta o eleitor das urnas, né? O PSD pensa em como lidar com esse problema nas eleições que vêm? Tem algum caminho que pretende tomar? Olha, Vivi, eu acho que não tem tanto segredo. Eu acho que a proximidade do político com o eleitor, com o cidadão, com a cidadã, não apenas no momento de campanhas eleitorais, é fundamental. A minha prática de política, em período eleitoral ou não, eu tenho tentado manter essa proximidade com as bases eleitorais, em visitas, encontros, recebendo, dialogando as políticas que a gente vem trabalhando, colhendo as demandas da população no interior e trazendo para Belo Horizonte os encaminhamentos. Então, essa forma transparente e próxima do eleitor durante os 4 anos de mandato, acho que é fundamental. Não acontecer aquela forma de candidato, deputado de 4 em 4 anos aparecer na base eleitoral. Isso eu acho que é coisa do passado, isso acabou. Tanto que quando a gente percebe essa proximidade, o cidadão ele tem condições de te cobrar aquilo que ele pensa. Opa, não está sendo feito aquilo ou deveria estar sendo feito isso. Então, eu creio que essa participação mais efetiva dos parlamentares, dos políticos, nas suas bases eleitorais durante os 4 anos de mandato é fundamental. Agora, deputado, a Câmara, a reforma política naufragou na Câmara, não foi votado. O Distritão foi rejeitado, não é? Que era bastante polêmico. O fundo eleitoral não foi, o fundo público de campanha não foi resolvido. O que passou para 2020, né, que é o fim das coligações, a cláusula de barreira, isso ficou para 2020. Então, de fato, o que nós vamos ter é o mesmo sistema proporcional para as eleições legislativas, né, para deputado estadual, federal e em 2020 os vereadores, mas enfim. O que o senhor acha dessa não votação, né, e de se manter as regras do jeito que estão? Isso favorece, atrapalha, tinha que ter mudado alguma coisa, e a questão do próprio fundo, não é? Para financiar as campanhas, que a coisa ainda está sem solução. Olha, Vivi, o que eu acredito é que alguma coisa deveria ter sido feita. Se até hoje esse sistema eleitoral nos resultou aí em problemas de financiamentos escusos de campanha, em diversas candidaturas e tudo mais, significa que o que estava vigente, aliás, o que está vigente, não deu certo. Então, creio que deveria ter mudado. O Distritão é a forma de eleição mais simpática à população. A população não consegue compreender por que um deputado que teve 60 mil votos, um candidato que teve 60 mil votos não foi eleito e um que teve 25 foi eleito. Então existe ainda uma disparidade, mesmo porque nós não temos partidos políticos consistentes no país. Então o senhor é a favor de um Distritão? Sou a favor do Distritão. É uma forma mais justa, desde que nós tenhamos partidos fortes e consistentes nas suas ideologias, no seu organograma, nos seus estatutos, né?
Hoje você tem partido de esquerda coligando com partidos de direita meramente por uma conveniência eleitoral, para eleger o maior número de candidatos. Isso mesmo que a ideologia seja completamente distante uma da outra, né? Então, creio que alguma mudança deveria ter sido feita. E ainda tem um resto de tempo, aí, praticamente 2 semanas, para o Congresso Nacional definir se teremos alguma mudança ou não. E sobre o... Sim, pois não. Não, até agora não vimos nenhum tipo de mudança. E o financiamento? O financiamento interessa a todo mundo que vai se candidatar, aos partidos políticos, é uma questão da própria execução, né, das campanhas. É uma forma, ao meu entendimento, de moralização da forma de financiamento de campanhas, né? Até então... O senhor é a favor do fundo? Sou a favor do fundo, desde que com limites, porque às vezes exageram um pouco nos percentuais e colocam valores totalmente exagerados para aquilo que seria necessário. Campanhas eleitorais hoje não precisam de tanto dinheiro, tem que ter o dinheiro básico necessário ali para poder fazer a impressão de materiais que levem as propostas do candidato até a população, algum tipo de despesas de campanha mínimos, não da forma como que estavam sendo colocados, com 3 bilhões e 600 milhões. O senhor é o vice-presidente da Comissão Extraordinária do Acerto de Contas, né, que reivindica aquele ressarcimento das isenções da Lei Candir nas negociações da dívida de Minas com a União. Existe algum avanço nessas negociações? E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem se mostrado disposto a conversar? Como é que tem sido a participação do Henrique Meirelles nessa, que é do seu partido, claro, nessa questão que a gente sabe que é uma questão complicada nas relações do governo do Estado com o governo federal? Olha, Vivian, nas tratativas que nós estamos tendo com o governo federal, é engraçado, o governo reconhece que tem algo a fazer com os estados, uma forma de compensação, mas o governo federal também está sem condições de avançar nessas negociações pela calamidade financeira que encontra-se hoje. O déficit orçamentário, o déficit financeiro do governo federal é tão grande quanto os dos estados, né? O momento não nos favorece, mas nem por isso nós vamos deixar de lutar pelo que é direito de Minas Gerais. Se nós temos dinheiro a receber, nós vamos continuar insistindo. O ministro Meirelles, mais uma vez aqui eu digo, ele reconhece que precisa ser feito alguma compensação, mas ainda não chegamos na fórmula que o governo federal tenha para oferecer para os estados, né? Mas qual que é a expectativa que o senhor tem? O senhor acredita que vai conseguir, enfim, eu acredito que essa negociação vai avançar? Eu acredito que avance, nem que seja para compensação dos juros da dívida que Minas Gerais tem com a União. Eu disse que da última oportunidade que passei por aqui no programa, Minas Gerais paga em torno de 400 milhões de reais de juros da dívida por mês. Esse dinheiro poderia ser revertido para melhoria de escolas, aumento da segurança pública, investimentos na área da saúde e infelizmente vai para a agiotagem do governo federal. E a ideia seria a suspensão dos juros? Pelo menos a suspensão dos juros. Numa compensação em relação às perdas da Lei Candir? Exatamente, ao longo do tempo. Uhum. Agora, e sobre o caso CEMIG, que é outra, né, outra pendência entre a CEMIG e o governo federal, mas claro, como o governo do Estado, como maior acionista, é um grande interessado nessa questão. A questão das usinas que irão a leilão, agora que a liminar caiu, né, irão a leilão no dia 27 de setembro, quer dizer, semana que vem, se nada acontecer mais nenhuma barreira judicial, dia 27 de setembro ocorre os leilões e a CEMIG corre o risco de perder aí 50% da capacidade geradora, né? Salvo engano, ontem à noite, no início da noite, nós tivemos uma decisão judicial também, em que traz algum alívio para a CEMIG no decorrer desse resto de tempo que tem até a data do leilão. Me parece que a negociação do governo federal com a CEMIG será retomada, será reaberta, para que tenha também alguma forma de sobrevivência. Se a CEMIG perder essa capacidade de 50% da sua geração, fatalmente ela entra em colapso e, quem sabe, até sem condições de subsistência, né?
Então, nós estamos esperançosos de que o governo federal vai ter esse olhar atento para Minas Gerais. E essa porta aberta de negociação foi aberta com o Ministério da Fazenda? Com o Ministério da Fazenda e principalmente com o presidente da República, né? Todas as forças políticas mineiras, seja da base, seja de oposição, em prol de Minas Gerais, se uniram a favor da CEMIG, porque sabe que a CEMIG é um patrimônio dos mineiros, né? Agora, o senhor acha que isso tem a ver com os interesses também do presidente Temer no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, e a pressão que os 53 deputados podem fazer no momento em que ele precisa de apoio? Imagino que sim, mas também considerando que o presidente Temer tem uma dívida com Minas Gerais, né? Nós não temos hoje no Ministério, com mais de 30 ministros, sequer um mineiro representando o nosso estado na esplanada dos ministérios. Então, o presidente Temer está com um olhar pouco atento para a nossa Minas Gerais. Então, a nossa bancada de deputados está unida para que nós tenhamos vez e voz no governo federal também. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu quem agradeço, Vivian, e a todos os telespectadores. Eu conversei com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, que é membro da executiva estadual do partido e líder da bancada do PSD na Assembleia. Nós falamos aqui de como o partido vê as perspectivas eleitorais de 2018, no momento que é um ano, nós estamos no ano pré-eleitoral, é hora de conversar, é hora de negociar, pensar em alianças, em nomes. E nós estamos em meio, né, a uma longa crise política, uma crise política que se arrasta há mais de 2 anos e que traz prejuízos e atinge os partidos, as lideranças. Então, esse contexto, como é que é para o PSD, foi principalmente sobre isso que nós conversamos hoje. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.